Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o projeto Aprendendo a Ser com Quem Já É. Hoje, nesta tarde de terça-feira, nós estamos acostumados sempre à noite, mas hoje nós estamos aqui à tarde, não é uma tarde muito abençoada com a chuva que veio aí para acabar com a poeira, não é? E devolver um ar novo para nós. E nós temos um motivo hoje para estarmos aqui à tarde, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Gostaria, a princípio, de agradecer a presença de todos aqui para iniciarmos o nosso projeto. Apresentando para vocês as competências socioemocionais, como vocês já viram nas outras lives, todas essas competências, elas favorecem a nossa vida, né, tanto profissional quanto pessoal também, tá? Bom, aqui eu trouxe um dado interessante para vocês que diz o seguinte, né? Segundo a Wikipédia, Charles Duell foi o diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos em 1899 e ficou famoso por supostamente ter dito, olha a frase que ele disse, tudo que poderia ter sido inventado já foi inventado. Olha só essa frase. Em contrapartida, eu trago uma outra frase do cientista grego Arquimedes. Ele foi o inventor da alavanca, da roldana e do parafuso. E ele diz o seguinte, dê-me uma alavanca e o ponto de apoio, e eu moverei o mundo. Então, são duas versões diferentes. Não é? Uma, que ela não vê mais perspectiva nas invenções, nas criações, e uma frase de uma pessoa que ela vê perspectiva, né, de criar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da engenharia, né, e a engenharia mecânica, no caso, a específica que hoje nós vamos falar, eu trouxe aqui 10 conquistas, não é, para a gente ver o tanto que ela já favoreceu a questão da invenção no nosso mundo. Então, aqui eu tirei do site, né, Diferencial, ela diz o seguinte, olha, o automóvel, né, foi uma conquista da engenharia mecânica, o programa Apollo, né, da NASA, responsável por levar o homem à Lua, responsável também pela geração de energia através da criação de máquinas, né, que convertem energia, a mecanização da agricultura, né, imagine se hoje nós não tivéssemos as máquinas modernas no campo na área da agricultura, né, o que seria do plantio, das colheitas, com uma população tão grande para ser alimentada. O avião também foi uma conquista da engenharia mecânica, produção em massa de circuitos integrados, né, o que favoreceu a indústria dos eletrônicos, porque são circuitos minúsculos, né, e então ela contribuiu para isso também. O próprio sistema de condicionamento de ar e refrigeração, a tecnologia da engenharia auxiliada pelo computador, né, muito substituiu o trabalho que o homem fazia manualmente, de outras máquinas, de outras criações. Tem uma parte interessante também que eu não conhecia, que é a bioengenharia, né, onde os princípios, as técnicas e os métodos da engenharia mecânica, eles são aplicados para resolver problemas que ocorrem no sistema biológico, né, no sistema humano, e é chamado de criocirurgia. E aí tem um exemplo aqui, que é a destruição de tumores malignos através de uma técnica que submete a região afetada a temperatura ultra baixa de nitrogênio. Isso aqui foi uma contribuição da engenharia mecânica, muito interessante, né? E por último, o Código de Normas e Técnicas, mais conhecido como ABNT, não é? Pela necessidade de tornar elementos recém-projetados conectáveis e compatíveis com as máquinas e equipamentos já existentes. Então, houve essa criação, a necessidade de criação de códigos e normas técnicas. Então, a gente vê que por trás de cada profissão existe uma história e existe muito mais do que a profissão em si, né? O que a gente vê em cada live é que as profissões, elas têm contribuído em muito, com muitas outras partes. É tudo muito integrado, né? A área da saúde, a área da tecnologia, das engenharias, enfim. E hoje nós vamos, então, falar
dessa parte da engenharia mecânica, né? Eu trouxe aqui o símbolo, que é uma engrenagem, né? Com a deusa no meio. E quem vai conversar conosco hoje é o Marcos Lopes Júnior, que ele é engenheiro mecânico, e ele está em Paris, lá já é noite, né? Ele está 5 horas à frente do horário daqui do Brasil, por isso que hoje nós estamos fazendo essa live às 3 da tarde. Tudo bem? E eu começo pedindo para que ele se apresente para o pessoal que não o conhece, falar um pouquinho sobre ele, quem ele é, de onde ele veio, onde ele está. Fica à vontade, Marcos. Pode deixar. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer desde já a Marcela pelo convite e a todos pela atenção. Então, como a Marcela já falou, meu nome é Marcos Leal, eu tenho 25 anos, eu sou de Divinolândia, natural de Divinolândia, então aí do ladinho, e eu sou engenheiro mecânico, tenho a formação na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e também na Universidade Insta-Bretagne, que é aqui na França, onde eu fiz meu segundo diploma, né, que eu tenho meu segundo diploma, e atualmente eu estou morando na França, aqui bem do ladinho de Paris, na região parisiense aqui, e também atualmente estou na procura de um trabalho, faz pouco tempo que eu saí do Brasil, e é isso, só para dar um resumo geral. Muito bem, seja bem-vindo, então. Nós vamos fazer Muito mais um obrigado. bate-papo. Eu vou abrir para as crianças aqui, para os alunos, eles têm algumas perguntas, tá? Fique bem à vontade. Para fazer a primeira pergunta para você, eu gostaria de chamar o Nicolas. Oi, meu nome é Nicolas, sou do sexto ano B e queria fazer a pergunta que é: como a profissão da engenharia mecânica surgiu em sua vida e por que você quis seguir nessa área? Oi, Nicolas, prazer, tudo bem? Então, acho que foi uma soma de fatores, assim, eu desde criança sempre fui muito curioso, sempre gostei bastante de carros, sempre gostava de brincar, de montar, de construir e desenhar, assim, coisas bem normais de crianças, mas depois eu fui percebendo que eu fui me interessando muito mais pelo assunto, eu comecei a ler bastante sobre carros, por exemplo, pegava a revista Quatro Rodas, ou mesmo em sites, sempre tentava ler, por exemplo, qual era a potência do motor, qual que era a velocidade máxima que ele chegava, etc. E então depois eu comecei a acompanhar alguns amigos que tinham gaiolas, jipes, motos, por exemplo, amigos mais velhos, e eu sempre ficava muito curioso em saber como que aquilo funcionava, como que era, por exemplo, o motor ali, como ele trabalhava, ou se não, a suspensão. E acho que esse foi o primeiro ponto, então, assim, a curiosidade, sabe, tentar entender como que funcionava. E aí, em seguida, eu acho que para ajudar eu nesse caminho foi o fato de eu ter mais afinidade com a área de exatas, né? Então, desde pequeno, assim, na escola, no ensino médio, eu já tinha uma afinidade e uma facilidade bem maior com essa área. Então, assim que você se sente tranquilo estudando uma coisa, fazendo ela, acho que isso te deixa, te dá mais inspiração, te dá mais vontade de estudar aquilo. E depois, acho que foi a parte do vestibular, ali, a hora que eu estava tentando prestar o vestibular, que eu comecei a procurar e a pesquisar o que unia essa parte da curiosidade e também essa parte de carros, e assim como é a área de exatas. E aí, pesquisando sobre as diversas profissões, eu descobri que, assim, a área em geral seria a engenharia, e depois, dentro das engenharias, a parte da mecânica era tudo que englobava tudo que eu disse, dessa parte de tentar entender como funcionam as coisas,
como que elas podem ser criadas, etc. Então, acho que foi, assim, a união de várias pequenas coisas que foram acontecendo durante o caminho até aí decidir realmente que eu queria a engenharia. Eu gostaria de chamar a Marcele, ela está por aí? Tô, pro. Pode fazer Oi, sua meu nome pergunta bem. Tá, oi, meu nome é Marcelo, sou do sexto C. O que faz exatamente um engenheiro mecânico? Olá, Marcele, prazer. Então, assim, ao contrário de que muita gente pensa, o engenheiro mecânico não trabalha só com carros, por exemplo, não vai ficar só montando, desmontando carros, né? Eu acho que esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça de todo mundo. A engenharia mecânica, ela tenta estudar, tipo, os diversos fenômenos físicos que a gente vê no mundo, que a gente sente, que a gente está em contato, né? Então, assim, tentando fazer uma explicação mais básica, a gente tem basicamente os fenômenos químicos, elétricos e mecânicos, assim. Então, dentro desses três grupos, o engenheiro vai tentar estudar todos eles e relacionar o que cada um tem para, no final, tentar construir alguma coisa, trazer alguma melhoria para algum produto, ou uma solução para uma pessoa, ou então aprimorar algum serviço, né? Então, por exemplo, dentro desses grupos tem os fenômenos mecânicos, tem, por exemplo, os fenômenos térmicos. A gente vai estudar, por exemplo, o calor, como que é passado de uma coisa para outra. Tem também, por exemplo, a influência da temperatura nos materiais. Depois a gente tem, dentro desse grupo também de fenômenos físicos, vai estudar os fluidos, os líquidos, como, por exemplo, que uma água vai escorrer dentro de um tubo, qual que é a velocidade que ela escorre. Então, é bem esse estudo físico da coisa, que vai tentar correlacionar, vai tentar juntar e entender todas essas partes separadas e tentar criar algo que vai ajudar sempre e facilitar a vida das pessoas. Interessante, né? Obrigada. Obrigado, eu. É bem interessante essa parte, né, Marcos? A pessoa Sim. tem que estar, essa parte de química, interessante. Bom, agora eu gostaria de chamar o Gustavo. O Gustavo está por aí? Opa, oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou do sexto A e eu queria te perguntar assim: no Brasil, há bastante campo de trabalho para o engenheiro mecânico? Oi, Gustavo. Tudo bem? Então, no Brasil tem sim, a gente tem muitas áreas de trabalho. Como eu disse, a engenharia, ela tenta estudar todos esses fenômenos. Então, isso é uma coisa que a gente tem na nossa vida, né? Tipo, é inerente a tudo o que acontece com a gente. Então, pensando dessa forma, a gente pode trabalhar com diversas coisas. E a nossa aplicação vai, na maioria das vezes, de encontro com as indústrias. As indústrias, eu digo de modo geral, pode ser a indústria que vai fabricar uma cadeira, pode ser uma indústria que vai fabricar um avião, ou então a indústria que vai fabricar um foguete. Então, basicamente, tudo que a gente tem, que a gente vê, que é um objeto, ou até então, que não é um objeto, como, por exemplo, a rede Wi-Fi, que a gente não consegue ver, mas ela está aí, tudo isso passa pela mão de engenheiros. Então, você tenta novamente pegar esses fenômenos, pode ser o elétrico, no caso do Wi-Fi, pode ser o mecânico, né, que são materiais, que vai fazer a cadeira, e também os químicos, que são processos e reações químicas que depois vão ajudar a, por exemplo, produzir espuma, né, que vem de uma reação química. Então, pensando nisso, a gente tem uma área de trabalho muito, muito grande, um setor enorme. Então, no Brasil, o setor que mais emprega, assim, que tem mais oportunidades, é a área de manutenção mecânica, que seria tentar
garantir um bom funcionamento de todas as máquinas, todos os processos, para que um determinado produto seja feito. Então, vamos pensar uma empresa que fabrica refrigerantes, por exemplo, tem a máquina que vai lá e vai colocar dentro da latinha o refrigerante. Só que essa máquina ela não pode parar. Então, tem um engenheiro que vai estudar como essa máquina funciona e vai fazer todo um estudo, todo um planejamento para que essa produção nunca pare. E quando ela pare, só para ser pelo menor tempo possível. Essa é a área da manutenção, que pode ser desde da latinha de refrigerante, como eu disse, pode ser até para a parte de carros, que todos os carros têm que fazer manutenção. Isso é sempre estudado, vem dentro do manual. Ou se não, temos a área também que é de desenvolvimento, ou seja, que é quando o engenheiro tem que sentar, pensar, usar da criatividade para inovar e tentar trazer algum benefício assim, para a sociedade. Essa área de desenvolvimento, então, entra também num campo muito aberto. Então, a gente pode estar desenvolvendo desde uma cadeira nova, que vai fazer com que eu fique sentado corretamente, com uma ergonomia melhor, como uma cadeira que vai ser mais leve, que eu posso levar ela de um lugar para o outro. Então, assim, a engenharia mecânica é um setor muito vasto, muito amplo, e que com certeza tem um campo de atuação muito grande. No Brasil, com certeza, esse campo é bem grande também, mas aí tem as peculiaridades, né, de cada lugar, de cada país. No Brasil em questão, a área de manutenção ela é mais desenvolvida do que a área a gente chama de concepção, né, que é essa área de desenvolvimento, mais de criação. Obrigado, viu? Imagina. Bom, para a próxima pergunta, eu gostaria de chamar a Nicole. Nicole está por aí? Sim, oi. Eu queria te perguntar como é fazer faculdade em engenharia mecânica, ou seja, o dia a dia, quanto tempo de duração, as matérias mais exigidas, estágios ou outras particularidades que você queria compartilhar conosco. Boa tarde, Nicole, tudo bem? Prazer. Uhum. Então, assim, a faculdade de engenharia mecânica, eu acho que ela é como qualquer outra faculdade, né? Se for pensar assim, em termos globais, ela sempre demanda bastante do aluno, ou seja, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Então, a primeira coisa que eu posso deixar de dica assim, para vocês você tem que gostar do que você está estudando, né? Você tem que gostar do que você está lidando ali no dia a dia. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, que vai deixar tudo mais fácil. Então, partindo desse princípio de que você está gostando e de que está tudo certo, o dia a dia, ele é bem corrido. No meu curso, as aulas eram em período integral, ou seja, eu tinha aula de manhã e à tarde, nem sempre nos dois períodos, mas na maioria deles sim. Então, meu dia começava por volta das 7 da manhã e geralmente acabava às 5 da tarde. Mas é claro que também haviam intervalos entre as aulas, também, ou então algumas atividades mais técnicas, mais experimentais. E então, essa é a parte do dia a dia. No curso de engenharia mecânica, geralmente, ele tem a duração de 5 anos. Então, a gente tem uma divisão, que são os 2 primeiros anos, onde você vai estudar toda a parte mais teórica da coisa, toda a parte de matemática, de cálculo e de física. E depois, nos outros 3 anos, é a parte mais aplicada, onde você pode estudar, por exemplo, motores, pode estudar manutenção mecânica, como eu disse, o desenvolvimento de peças, etc. Então, tem duas, como eu gosto de falar, tem 2 faculdades dentro
da engenharia mecânica, essa parte mais teórica no início, que é onde geralmente os alunos sentem mais dificuldades, porque você não tem muito contato físico com as coisas, né? É como você só estivesse estudando a teoria mesmo, mas que depois é muito bom porque você pode realmente colocar a mão na massa, praticar e desenvolver várias coisas e fica mais gratificante, fica mais palpável esse estudo. Depois, a engenharia mecânica, ela tem uma particularidade que eu acho que são os projetos que a gente tem durante o curso, né? Na engenharia mecânica, geralmente, é necessário que a gente faça projetos extracurriculares, né, que não estão na grade de ensino, para que a gente adquira alguma experiência extra. Como eu disse, o objetivo do engenheiro é depois ele ir para a indústria e trazer soluções para todo mundo. Então, para que ele chegue na indústria e trabalhe depois, ele precisa ter uma experiência prévia, né? Precisa se arriscar um pouquinho nesse mundo, que é tão diferente do mundo da escola, do mundo do estudo. Então, para isso, a gente tem esses projetos, que vão desde projetos que buscam construir carros. Na minha faculdade tinha um projeto que vai construir um carro usado para off-road, né, para fazer digamos, trilha. A gente tem um projeto também que construía um avião, que o objetivo era fazer um avião de controle remoto, mas com dimensões grandes, que ele suportava carregar até 15 quilos de peso. Tinha mais um segundo projeto de carro que fazia uma espécie de um Fórmula 1, que a gente, nesses ambos casos, a gente competia com várias equipes do Brasil inteiro e o objetivo era realmente você produzir algo que fosse novo, que trouxesse alguma inovação e que também trouxesse esse lado mais de empresa, mais de gerenciamento e desenvolvimento. E também tinha um outro tipo de projeto, que era o projeto onde você tinha uma empresa, propriamente dita, que aí você poderia ter cargos de gerência, poderia ter cargos de engenheiro, de administradores, e o objetivo era arrecadar fundos para ajudar os próprios alunos do curso. Então, tem esses projetos que eram muito interessantes, que trazem para o curso de engenharia mecânica um valor muito bom e um aspecto de mais... que não fique tão só na parte teórica, então um aspecto mais prático, que eu acho que é muito legal e muito interessante, que você está criando, que você está empreendendo ao mesmo tempo que estudando. E depois a gente também, geralmente, tem o estágio, onde a gente vai para a faculdade, vai para uma empresa. Lá dentro a gente aprende realmente como que funciona esse processo de uma maneira mais séria, onde você vai ter o contato com a parte financeira também, você vai ter responsabilidades de saber o quanto deve gastar numa parte, o quanto deve gastar na outra, qual vai ser a ação daquela decisão que você tomou lá atrás, no sentido de isso vai impactar o projeto lá na frente, isso vai trazer benefício, vai trazer prejuízo. Então, eu acho que o curso de engenharia mecânica é bem completo e traz, assim, pelo menos para mim, uma gratidão muito grande, onde você entra como uma pessoa, como qualquer outro aluno, assim, às vezes meio perdido, que é no início da faculdade, né? A gente acha que conhece o mundo, mas quando entra na universidade a gente vê que conhece muito pouco, né? Conhece nada. Então, a faculdade de engenharia, ela te dá essa oportunidade de estudar muitas coisas, tanto na teoria quanto na prática, e aprender um pouco dessa área também que é de empresarial, de produzir e de trazer novas soluções para todo mundo. É interessante, né? Ela é bem completa, bem complexa mesmo, então, né? Não conhecia essa parte dos projetos, bem interessante. O Heitor está por aí?
perguntou assim: Oi, meu nome é Heitor e sou do sexto B. A pergunta que eu quero fazer é assim, ó. Gostaríamos de saber como o intercâmbio e a oportunidade de viver e estudar em um outro país surgiu em sua vida e como foi essa experiência. Oi, Heitor, boa noite, tudo bem? Prazer. Então, o intercâmbio surgiu para mim na faculdade, né? Enquanto eu estava fazendo meu curso, no meu segundo ano de curso, eu soube da oportunidade, que era uma bolsa de estudos para vir para a França. Então, o governo brasileiro tinha uma parceria com outras universidades aqui na França e ele escolhia duas pessoas da universidade inteira, no caso, para fazer essa bolsa. Tinha alguns pré-requisitos básicos, que eram ter boas notas, não ter muitas reprovações, e também falar o francês, né, que eu acho que é a parte mais difícil no começo, para quem não tem contato. E aí foi nesse segundo ano que, quando eu soube da bolsa, do intercâmbio, eu decidi que eu ia me dedicar a essa oportunidade, que eu sempre tive muita vontade de ir para outro país, de conhecer outra cultura, de entender como que a gente pode estudar a engenharia de uma outra maneira. E a gente pensa, às vezes, que o direito, a engenharia, ou mesmo a profissão de professor é feita de uma forma só, mas que a hora que a gente se bota em um outro contexto, a gente vê que pode tudo mudar e tudo ser feito de outra maneira e também funciona da mesma forma, funciona tão bem quanto. Então, nesse momento aí que eu decidi que eu queria fazer o intercâmbio, e aí eu comecei a estudar o francês. Estudei por quase 8 meses, se não me engano, 9 meses. E aí depois, no processo de seleção, eu fui escolhido para vir. Então, basicamente, a oportunidade veio do governo. O governo, em algumas universidades públicas e também universidades particulares, ele providencia bolsas desse tipo, né? No meu caso, a bolsa era de estudo, então eu vim para a França, eu tinha a universidade, a escola paga, mas também tinha os gastos do dia a dia coberto pelo governo, né? Então, eu não tive custo nenhum. Isso foi muito bom, porque para qualquer pessoa que quer ir para outro país, viver uma experiência diferente, eu acho que a primeira coisa que vai fazer com que ele não vá, que vai impedir, né, que vai trazer obstáculos, é essa parte financeira. E nesse caso a gente tem, sim, tem algumas bolsas e tem essa oportunidade de vir sem pensar muito nisso. E o que mais? A oportunidade depois que eu consegui ela, né, que foi do intercâmbio, foi excelente. Principalmente nesse quesito que eu comentei, que é de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. A gente se torna, eu acho que um ser humano muito melhor quando nos vemos de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Quando a gente está sozinho no mundo, em algum lugar, a gente começa a pensar mais em nós mesmos, em como são suas atitudes, como você vive. Então, isso te traz um enriquecimento e um engrandecimento muito grande. E essa experiência foi ótima, acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Mas, ao mesmo tempo, também foi uma das mais difíceis, porque ficar sozinho num contexto desse, apesar de ser enriquecedor, é complicado. Você não tem a sua família para te dar apoio, você está sem seus amigos, você se encontra num ambiente totalmente novo. Então, é uma experiência bem complexa, mas com certeza muito enriquecedora e muito boa. Obrigado. Imagina. Marcos, é um exemplo mesmo, né? Porque eu falo assim, 2 vagas para a universidade toda e você ter a determinação de que era isso que você queria, correr atrás através do estudo de uma outra língua, né? Eu não conheço, não domino francês, acho uma língua linda,
mas não, Uhum. não sei. E realmente é uma determinação muito grande, né? Então, parabéns pela sua iniciativa e coragem também, né, de viver num país diferente do seu, com uma idade tão novinho, né? Lá, quando você foi para estudar, você ficou em alojamento ou no intercâmbio você ficou alojado em família? Como que funcionou? Isso era uma escolha, assim, o governo ele proporcionava a bolsa e você, bem dizer, podia fazer o que quiser com esse dinheiro, né? Então, eu tinha a opção de morar em um alojamento, que nesse caso era dentro da própria faculdade, mas eu preferi morar com outros brasileiros que foram também de outras universidades para essa mesma cidade, para essa mesma faculdade aqui na França, porque a minha universidade, nesse caso em específico, era um pouco longe do centro, e de toda a movimentação, de todo o mercado, da parte cultural, da parte de lojas, o que no fim de semana e no dia a dia é meio complicado. Então, a gente alugou um apartamento e foi bem tranquilo, assim. Acho que o obstáculo maior é você falar, né? Falar o francês, mas desde que você consiga se comunicar, assim, não existe muito preconceito, é bem tranquilo, as pessoas, pelo menos aqui, já estão acostumadas com estrangeiros e foi fácil nesse sentido, assim, de arrumar uma moradia. Perfeito. Eu gostaria de chamar a Suelen, ela está por aí? Boa tarde, meu nome é Suelen. Queria te fazer uma pergunta. Quais pontos positivos e negativos que se vive em outros países? Boa tarde, Suelen. Tudo bem? Prazer. Eu acho que eu já dei uma adiantada, né, um pouquinho, já falei um pouco disso, mas o principal ponto positivo é você ter contato com outras pessoas, pessoas que pensam diferente de você, pessoas que têm um contexto totalmente diferente. Eu posso citar um exemplo muito fácil, assim, até banal, mas o brasileiro em si, ele tem essa mania de comemorar, de fazer festas, de estar reunido todo o tempo. Isso, para mim, é muito bom e é inerente ao meu ser, eu sempre fui assim, eu acho que todos nós somos, mas, no caso, o povo europeu e o povo francês não é muito disso. Então, sempre eu estava animado para fazer algo junto com as pessoas, de conversar, de reunir, mas nessa parte eu não sentia a mesma vontade, então eu sempre me sentia frustrado, porque eu tinha um ânimo muito grande e as pessoas aqui não tinham. Mas isso é da cultura deles. Então, é um ponto negativo que você tem valores, tem visões e culturas diferentes, mas ao mesmo tempo que isso é ruim, te traz uma dificuldade, tem um lado bom que você aprende também justamente a ver toda a sua vida, toda a forma com que você podia conduzir seus atos, seus pensamentos de uma outra forma, e isso te ajuda bastante a crescer e, vamos falar assim, a entender o mundo, como que as coisas funcionam. Normalmente a gente tem o hábito de pensar que a gente só pode tomar um caminho para chegar num resultado, e o que eu mais aprendi nisso tudo foi que não, a gente pode tomar várias direções diferentes, vários caminhos que a gente chega também no resultado e também ele vai ser bom e vai ser gratificante. Então, tem nisso que eu falei, tem o lado bom, o lado ruim, mas, no geral, o pior, né, assim, a parte mais difícil é realmente ficar longe da sua família, dos seus amigos. Quando você está acostumado, você tem sua vida, você tem as pessoas que estão ao seu redor, geralmente são as mesmas que vão te dar um apoio no dia a dia, vão te motivar, vão te ajudar nos momentos de dificuldade, né? E quando você está
longe, a 12 mil quilômetros de distância, eles também te ajudam, mas essa ajuda nem sempre está ali a todo momento, nem sempre eles vão entender o contexto daquilo que está acontecendo, então é bem complicado, você tem que literalmente aprender a se virar sozinho, mas, novamente, é se virando sozinho que você cresce, que você vai sair mais forte, vai aprender com as dificuldades. Então, para cada lado negativo que eu vejo da experiência, eu já vejo um outro lado positivo, que é você superar aquela dificuldade, que eu acho que o intercâmbio se traduz dessa forma para mim, é você se colocar em uma situação difícil, mas que com certeza ela vai te engrandecer, te vai enriquecer como pessoa e como profissional de uma forma muito rápida e muito, muito bonita. Mesmo das situações difíceis, você conseguir fazer a transformação, né? Transformar algo positivo, ou seja, ver o lado positivo em tudo que acontece, né? Isso é um jeito, eu diria que inteligente de se encarar a vida, né? Uhum. Muito interessante. Uma pergunta aqui, pelo chat, aqui, que a Juliana Gomes fez, tá? O Marcos, né? Ô Marcos, você se inscreveu direto pela universidade, acho que é relacionado à Bolsa. Você se inscreveu direto pela universidade ou o processo começou aqui no Brasil? E de qual forma começou? Em relação ao intercâmbio, né? Isso. Pelo que eu estou vendo aqui, em relação ao intercâmbio. Certo. Como eu disse, esse era um projeto relativamente novo, assim, na minha universidade, então eu conheci 2 pessoas que tinham feito essa experiência e voltaram, e foi aí que surgiu o meu interesse. E aí, nesse momento, eu procurei saber quais eram as condições e o que eu deveria fazer também para ter essa mesma oportunidade. E no caso da minha universidade, você tinha um edital, né, que nada mais, nada menos que é um conjunto de regras que precisam ser respeitadas para que você tenha condição de pleitar essa oferta, de pleitar essa bolsa. E aí, como eu já adiantei, no caso, eram ter notas boas, ter um coeficiente bom, não ter muitas reprovações e ter a proficiência na língua francesa. E a partir do momento que você tem essas condições, você conseguiu reunir tudo aquilo que era preciso, eu fiz uma inscrição no departamento de engenharia mecânica, ou seja, dentro da própria universidade. Aí, o responsável do curso de engenharia mecânica, ele fez a escolha, né, de quem eram os alunos selecionados, então ele que selecionou. Em seguida, ele mandou o meu dossiê, reuniu todas as minhas informações e mandou para o órgão que se chama CAPES, que é o órgão que ajuda toda essa parte de pesquisa científica, de desenvolvimento da tecnologia e da ciência no Brasil, no contexto de universidades de ensino. Esse órgão, então, ele que ia lá validar todos esses documentos, essa inscrição, e a partir do momento que ele validou tudo isso, eu tinha a minha pré-inscrição aprovada pelo governo brasileiro, então pela parte do Brasil estava tudo ok, e aí teria a segunda etapa, que é você ser aprovado pela universidade na França. Apesar de já ter um pré-contrato, vamos dizer assim, um acordo bilateral, a Universidade da França também tem que te aprovar. Então, eu traduzi alguns documentos, mandei para eles, mandei também uma carta de recomendação, mandei uma carta de motivação, explicando por que eu queria estudar fora, qual era o meu desejo e o que aquilo poderia trazer de benéfico para mim, né? E aí, então,
A faculdade aqui recebeu esse documento, leu e aprovou, e desde que as duas partes tenham aprovado, você, no final, vai receber o ok final aí para conseguir a bolsa. Então, foi mais ou menos isso. Haja papelada, hein? Haja papelada. Haja papelada. Tem que ser persistente mesmo, tem que correr atrás. É assim. Sim, sim. O Brasil é bastante burocrático, né? Mas também tem momentos que é necessário, né? Com certeza. A Sofia, ela está perguntando aqui, qual é o nome da faculdade? Como que se chama a universidade que você... Acho que você até já falou, se eu não me engano, não me lembro. Sim. Ela se chama Ensta Bretanha. Na verdade, ela não é uma universidade, ela é uma escola. Então, aqui na França, a parte de engenharia ela é dividida em pequenas escolas. Se chama école, que até aí vem o nome Ensta, que é École Supérieure Nationale de Tecnologie Avancée. E então é uma escola pequena, que é Ensta, ENSTA, Bretagne, que é a região de onde ficava essa escola. Tá certo. Depois eu posso enviar aqui para quem quiser. Vou até digitar aqui no chat. E essa sua faculdade aqui do Brasil, você falou que é do Triângulo Mineiro, qual que é mesmo? Você também já disse, mas eu esqueci. Isso, é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Ela fica em Uberaba, então não está tão longe assim da gente, né? Ela fica pro lado ali de Ribeirão Preto, e lá, assim, é uma universidade, ela é bem grande, assim, e é uma universidade que eu tenho muito carinho, que me acolheu muito bem, assim como a cidade também. Foi uma experiência muito boa. Interessante. Mais alguma pergunta no chat, Valdeci? A Juliana agradeceu, né? Falou obrigado, minha filha sonha em fazer intercâmbio. Deixa eu ver. E tem a última, aquela perguntinha, né? A Tiziane, tá aí ou não? Não? Qual o perfil do profissional de engenharia mecânica? Não sei se você já comentou essa, mas... Não. Eu acho que vai de encontro muito com o que eu falei no início também. Acho que o ponto principal é você ser curioso. Eu acho que um engenheiro mecânico ele é curioso por natureza. A gente sempre está tentando entender como que as coisas funcionam, como que é feito, o que eu posso fazer com, por exemplo, um palitinho de sorvete, que eu posso construir uma ponte com ele, posso construir muitas coisas, posso fazer um sorvete. Então, esse jeito de pensar, de tentar imaginar várias coisas, eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre tem que se colocar como engenheiros, né? A gente sempre se coloca em situações desafiadoras, complicadas, onde a gente tem que imaginar soluções que, em muitos dos casos, ninguém tinha imaginado antes, né? Como a Marcela apresentou ali, por exemplo, um foguete que a pessoa faz, ou na aplicação da biomedicina, que ninguém nunca tinha feito. Então, tem que ter essa parte da criatividade, da curiosidade muito aflorada. Eu acho que isso é o principal ponto. E depois, o outro ponto, que eu acho que te ajuda, mas não necessariamente vai ser uma obrigação, que é ter uma certa facilidade com a área de exatas. A engenharia, para transformar todas essas interações, todas essas coisas que eu falei em produtos, em soluções, a gente utiliza muito dos números, da matemática, do cálculo, da física, para tentar entender isso tudo, tentar unificar e traduzir numa solução engenhosa, uma solução que vai trazer algum benefício para as pessoas. E para isso a gente utiliza a matemática. Então, ter uma facilidade nessa área ajuda bastante, mas como eu disse, não é assim, uma necessidade primária,
mas ajuda bastante. E eu acho que o principal é esse, você ter esse lado curioso, esse lado também um pouco empreendedor, de querer fazer, melhorar sempre as coisas, trazer um aprimoramento, otimizar tudo que está ao seu redor. Então, acho que para mim seria essa a figura do engenheiro mecânico. Então, né? Em casa eu vejo um palito, já penso em guardar para fazer alguma coisa. Eu vejo um vidrinho de iogurte, já penso em fazer alguma coisa. Aqui em casa eles não falam que eu tenho espírito de engenheiro, não. Eles falam que eu sou... Não, mas é bem por aí, eu também. A gente só tem que sentar mais um pouquinho e começar a imaginar o que eu poderia fazer com isso, né? Como que isso pode se transformar em algo produtivo, né? Tá certo. Acho que o Uriel quer fazer alguma pergunta. Uriel? Quero sim, é mais para ele me tirar uma dúvida. A minha filha, ela faz museologia em BH, né? E a ideia dela também é ir para a França. Eu tô pelo que ela fala e você também, parece que na França eles exigem mesmo a língua deles, né? Não é tanto o inglês, né? Porque para ela tá estudando francês também. Eu queria ver tirar essa curiosidade com você. Tudo bem, Ariel. Prazer. Então, aqui tem essa peculiaridade, né? Assim, historicamente, a França e a Inglaterra, elas sempre foram inimigos. Se for tentar voltar lá atrás e pegar todo o contexto. Então, são dois países que têm muita força histórica, né? Na história da humanidade contemporânea, a gente vê que são povos que sempre lutaram por ser os primeiros, por ter a maior importância de todos. E nisso, a língua francesa era muito falada antigamente, muito mais falada que a língua inglesa, e atualmente inverteu os papéis, né? Hoje a gente vê o inglês sendo falado por todo mundo e quase ninguém se interessando pelo francês. E de vivência, né, de estar aqui tanto tempo, eu vi que as pessoas sabem falar, mas muitas vezes eles preferem não falar, eles preferem guardar as raízes e falar realmente o francês. Então, para mim é um lado um pouco ruim, sim, um pouco chato, mas também entendo eles, que eles querem guardar a cultura deles, guardar a língua deles viva e presente, mas isso traz algumas dificuldades, como essa que você está imaginando aí, é que você vai encontrar pessoas que falam, sim, o francês, o inglês, perdão, ela pode vir aqui e tem cursos que vão oferecer toda a grade em inglês, e você vai ter o apoio e tudo para fazer em inglês. Contudo, a maioria, diria, é em francês, e se for para uma área mais específica, com essa de museologia, que é bem forte aqui, a França tem muito museu e um estudo muito grande em cima dessas coisas, eu diria que o francês seria essencial e não é opcional nesse caso, então ela teria que realmente estudar um pouco mais o francês, né, se inteirar, mas eu imagino que devem ter alguns cursos em inglês também. Eu agradeço e realmente, né, agora você falando, explicando aí, tem, né, uma lógica histórica, né, que a gente deixa despercebido, você como esclareceu agora, é o patriotismo mesmo, né? Exatamente. Obrigadão, Marcos. A Sofia, ela disse que a Mara Lopes, de Divinolândia, é professora de história dela, e ela quer saber se essa Mara, se ela é sua parente. Se você conhece, se tem algum parentesco. Não é minha parente, não. Mas eu conheço, sim. Conhece? Então é só coincidência, Sofia. Tem o pessoal aqui de... Oi? Não. Tem o pessoal te parabenizando, a Edilene, né? Dizendo que foi muito pertinente, né? Você ter contado essa sua experiência para nós. A Renata também te parabenizando, tá? O pessoal gostou bastante aqui. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Marcos?
Ô, Marcos, você falou que é de Divinolândia. Você estudou lá em Divinolândia mesmo? No ensino médio? Então, Valdeci, eu estudei em Divinolândia até fiz o fundamental, né, inteiro, até o 9º ano em Divinolândia. E aí depois eu prestei uma prova para bolsa no Ângulo, em São João. E aí eu ganhei um desconto bem grande. Aí eu fiz, então, o meu ensino médio no Ângulo, em São João. Mas, assim, a escola do Nasser, né, que foi no caso lá em Divinolândia, foi muito boa, me ajudou muito, me deu muita base. Então você conheceu muito lá, tem um amigo muito lá, amigão mesmo, Ailton. Você conheceu bastante. Conheci, ótimo professor. Muito bom. Ô, Valdeci, eu achei mais uma pergunta aqui, é do Brian Moreira, tá? Ele perguntou se você sempre quis fazer engenharia mecânica. Eu acho que sim, mas esse pensamento ele foi tomando forma, né? Eu pude identificar ele só mais tarde, só a hora que eu fui fazer o vestibular, porque até então não sabia muito bem o que era engenharia mecânica, onde eu poderia trabalhar e com o que eu poderia fazer, né? Mas olhando hoje em dia, eu vejo que eu acho que não me encaixaria em nenhuma outra profissão. É um setor, é uma área que eu gosto muito. Eu tenho muita afinidade, muito interesse, por exemplo, por carros, por aviões, foram coisas que eu já trabalhei, e eu acho que a engenharia mecânica é isso, você produzir coisas complexas, coisas mais simples, como uma cadeira, que eu já dei exemplo, como um avião, que é uma coisa de alta tecnologia e também muito complexa de ser feita. Então, eu gosto bastante disso, de ser desafiado também. Então, eu acho que desde o início era engenharia mecânica, eu só fui saber que era realmente a hora que eu fui pesquisar e tentar entender o que o engenheiro mecânico fazia e como ele trabalhava. Perfeito. E ele gostaria de saber também se você tem alguma dica para dar para o aluno que quer fazer uma engenharia mecânica. Claro, eu acho que a dica é primeiro tentar entender, né, o que seria a engenharia mecânica, o que seria o direito, o que seria a medicina e tudo mais. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, você saber o que você quer fazer e aí então você vai ter gosto pela coisa e vai ser tudo muito mais fácil. Mas a engenharia mecânica, ela é muito prazerosa, como eu disse, e muito gostosa de ser feita. Então, eu acho que lá dentro do curso você acaba se encontrando e depois esse curso também te proporciona várias experiências, né? Como pode ser a do intercâmbio, como pode ser a dos projetos. Então, a dica é estudar bastante, se dedicar, que as oportunidades aparecem, tanto uma oportunidade de intercâmbio, quanto uma oportunidade de estudar em um outro lugar, em uma outra escola. Então, eu acho que o começo disso tudo é estudar bastante, se dedicar, que escolhendo o caminho certo vai dar tudo certo, seja na engenharia mecânica ou qualquer outra profissão, qualquer outra área de estudo aí. Perfeito. E tem aqui também a Marli, ela queria saber o nome da empresa onde você trabalhou no Brasil, para você contar um pouquinho para nós como foi a sua experiência aqui no Brasil. Certo. No Brasil, eu trabalhei na Embraer. A Embraer, não sei se todo mundo sabe, mas para contexto, ela produz aviões. Então, a maioria dos aviões hoje que tem na área militar e na área de transporte no Brasil são feitos pela Embraer. E no mundo, ela é a terceira maior produtora de aviões. Então, ela tem uma fatia do mercado muito grande e é uma empresa muito respeitada, tanto no Brasil quanto fora. Então, tive o prazer de trabalhar lá com eles, que sempre foi meu sonho, trabalhar com aviões. É uma coisa que me deixa muito contente e foi muito gratificante. E lá eu participava da área de ensaios, que é quando
um avião ele vai ser feito, normalmente, um projeto de avião, ele dura em torno de 10 a 15 anos. Não é como um carro que você faz ele mais rapidamente, que dura em torno de 2 anos o projeto, né? Então, você tem toda a fase de cálculo, a fase de imaginar, aí a fase de construção, e depois que ele é construído, a gente tem que testar ele para garantir que ele vai voar e nada vai acontecer. Como é um avião, ele vai estar no ar voando, não pode ter falhas, né? Se tiver alguma falha, o risco de acontecer uma catástrofe é muito grande. Então, a gente tem que desenvolver algo extremamente seguro, como que é o que a gente vê hoje, né? É o meio de transporte mais seguro de todos. Então, ele tem que ser a prova de falhas, e para isso, que é na área que eu trabalhava na Embraer, a gente fazia os ensaios, ou seja, a gente testava ele em todas as condições possíveis, em todas as situações existentes, testava o avião de cabeça para baixo, o avião caindo do nada, testava o avião com motor só, sem motor, de várias outras formas, e só essa parte de teste leva em torno aí de uns 5 anos, e aí eu tive o prazer de trabalhar com eles e desenvolver os projetos novos. Trabalhei no setor militar e também no setor comercial, né, que é o avião que a gente pega para ir de São Paulo ao Rio, de qualquer outro lugar do mundo, e também nos aviões militares que fazem a patrulha do espaço aéreo brasileiro. Então, foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Nossa, interessante, né? Embraer, para nós, ela é um orgulho, né? Uma empresa muito legal. Bom, aqui, como a gente já está finalizando, né? A gente ficaria aqui a tarde toda, né? A gente adora ouvir as histórias. A Cláudia Lúcia, né, Valdeci, está parabenizando você também, te desejando muito sucesso na sua trajetória, né, dizendo que esses desafios faz parte do projeto de vida, que é o que a gente trabalha com os nossos alunos aqui também, né? A Marisa também dizendo que todos na casa dela gostou muito, que o João Pedro vibrou tanto com a engenharia mecânica quanto o intercâmbio, que são duas coisas que você trouxe para nós hoje, tá? Pessoal agradecendo, o Tiago também, te agradecendo em francês, né, Tiago? A Soninha. Obrigado, enfim, gente. A gente só tem mesmo a te agradecer, a contribuir, o tanto que você contribuiu nessa tarde conosco e vai contribuir com esse seu depoimento aí no nosso canal, né, para os alunos que às vezes têm dúvida, né? A Cassinha tá por aí, ela quer falar alguma coisa? Eu vi que ela entrou, saiu. Tá tranquila. Oi, Valdecir, eu tô com a internet ruim. Eu tô vendo. Marcos, né, foi um prazer te ouvir, muito obrigada, viu? Prazer é todo você meu. Disponibilizar aí seu tempo, que a sua vida seja assim, repleta de muito sucesso. Eu acho que você plantou a sementinha aí nos nossos alunos, né? A vontade de enxergar mais longe, mais e mais e mais, né? Isso mesmo. Abrir os nossos horizontes. Às vezes a gente vive num mundo assim, pequenininho, e aí ouvindo outras pessoas falarem, né, do universo maior, isso nos inspira a pensar e a sonhar também, tá? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mas com certeza, gente, eu acho que a gente não pode botar limites nos nossos sonhos, né? Independente do lugar de onde você vem, do que você fez, ou qual contexto você está saindo, tem que achar sempre que é possível. Então, acho que o contexto meu é muito parecido com a maioria dos alunos que estão aí, né? Que estão começando de uma cidade pequena, às vezes não tem um renome, vamos falar assim, não está acostumado com coisas tão diferentes, tão difíceis, mas o mais importante é ter garra, é estudar, e com certeza o estudo assim, é a principal ferramenta que vocês vão ter para chegar onde vocês querem, chegar e realizar seus sonhos. Então, pode ter certeza que as oportunidades estão aí, basta você querer, se esforçar, que vão conseguir com certeza.
E se precisar também de qualquer dica ou ajuda, seja para um possível intercâmbio, ou seja também para engenharia mecânica, eu estou disponível. A gente agradece muito, né? Imagina. E o interessante, Marcos, é que você conseguiu passar também duas mensagens importantes, porque a gente trabalha muito com o socioemocional. A criatividade, que é o que você disse que é essencial para o engenheiro mecânico, ela é uma das competências socioemocionais. Você mostrou várias outras, né? A determinação, a persistência, a empatia, de entender a cultura deles, de respeitar. Então, tudo isso faz parte da rotina dos nossos alunos de projeto de vida, e eles viram isso se materializando nessa pessoa de você hoje aqui conosco, tá? E a outra coisa é mostrar para eles também que o estudo, ele é um divisor de águas, ele leva você para onde você quiser, né? Basta você acreditar, ter essa persistência, essa determinação, que nada é impossível. Então, fica aí essa mensagem muito bonita que você passou para nós hoje, para os nossos alunos, nós só temos a agradecer, né? Valdecir. Realmente, né? E para nós é um orgulho, né? Ter uma pessoa assim, né? Tão distante ao mesmo tempo, tão perto da gente, né? Você é uma pessoa assim muito carismática, viu? Obrigado. E como se diz, nós estamos muito contentes realmente com a sua participação. Quando você vier ao Brasil, né? Sinta-se à vontade, convidado a estar aí na nossa escola, conhecer a nossa escola em Casa Branca, no Instituto. Você vai ver que é uma escola, assim, espetacular, né? Tá quase uma Paris, praticamente, assim, se entrar lá dentro. Então, é isso daí. Só temos que agradecer, viu? Muito obrigado. E vai estar no YouTube, no nosso canal lá. Vai estar gravadinho lá, certinho, pessoal, quem quiser estar assistindo. E vai ser, como se diz, para nós, é o nosso... Como que fala, Marcela? Vai ser a nossa biblioteca de profissões. Nosso acervo, né? Nosso... Acervo, é a palavra. Mas, cara, muito bom mesmo. Cara, fantástico, viu? E não esqueça, se vier aqui para o Brasil, venha nos visitar, tá bom? Marcela? Pode deixar, gente. Tô aberto aí a todos os convites. Faço questão de ajudar aí, quando quiserem também outra live, ou vier trazer mais algumas informações um pouco mais específicas, né, da engenharia, que é um mundo tão grande. Eu acho que tem tanta área de atuação, tantas coisas que em uma live só, em uma tarde, é difícil a gente comentar tudo. Eu tentei comentar mais por cima e falar de uma forma mais genérica, mas estou aberto também a qualquer dúvida. Podem entrar em contato comigo, eu me disponibilizo, deixo meu e-mail aí, e eu acho que a mensagem é essa, sempre ter determinação e tentar acreditar nos sonhos, e que dá tudo certo no final. As oportunidades estão sempre aí. Legal. E, Marcos, agora uma brincadeirinha, mas aprende uns pratos bem gostosos aí na França, porque o Marcos, ele também gosta de um MasterChef, né? Ele gosta de testar umas receitas. Então, aprende uns pratos bem gostosos aí para testar quando você vier para o Brasil, tá bom? Pode deixar, esse é o meu hobby preferido. Né? Pessoal, eu gostaria, antes de terminar, de mostrar para vocês o nosso convidado da próxima semana, né? Será de terça-feira que vem. É o escritor, é o Douglas Nunes, né? O Valdecir gostaria de falar alguma coisa sobre ele. Valdecir, você que o conhece melhor. O Douglas ele foi um aluno do Alexandre Fleming, e no terceiro colégio, já no terceiro no ensino médio, ele escreveu um livro, né? E tem toda uma trajetória, e foi fazer direito e tal, mas vamos deixar para terça-feira, às 20 horas, para ele mesmo estar falando sobre a trajetória dele, que é muito bonita, por sinal. Muito bonita. Legal, então aí terça-feira mais uma história
interessante para nós aí, se Deus quiser. Bom, eu agradeço aos alunos aqui presentes, né, o pessoal que participou, que toda terça gosta de estar aí com a gente fazendo as perguntas. Agradeço também aos professores que nesse momento aí, né, que poderiam ter para montar uma aula, mas que resolveram participar conosco aqui. A equipe gestora, que sempre está presente, não é? E novamente, Marcos, né? Eu vi que o pessoal da sua família também, o pessoal entrou para curtir. E os nossos sinceros agradecimentos, Marcos. As portas da nossa escola sempre estarão abertas para você, para pessoas especiais como você, como a Ana e todos que já passaram por aqui, tá bom? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer enorme. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês e tudo de bom. Obrigada. Pessoal, uma boa tarde, então. Bom descanso. E até terça-feira, se Deus quiser. A gente espera por vocês às 8 horas, né, Valdecir? É isso mesmo. Obrigado pela participação de vocês, né? Seus deveres aí, tudo, claro, e participaram com a gente. Nosso muito obrigado. E fica o convite para terça-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos com o escritor Douglas Nunes.